Peço para que estender a mão para cá, para o pastor. É incoerente a gente falar para Deus colocar ele nas mãos, porque eu já sei que o servo do Senhor já veio nas mãos de Deus aqui, né? Mas vamos orar agora para Deus abrir o nosso coração e falar mais sobre aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, porque nós queremos que o nosso coração se enche de ego, né? Mas nós temos que falar para Deus, falar aquilo que Ele quer falar na nossa vida. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, está aqui o Teu servo, Papai querido, venha falar, Papai amado, através da boca do Teu Filho, para a nossa vida, Papai querido. Sei que Ele já está nas Tuas mãos, Papai querido. Venha falar aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir, Papai amado. Ó Deus Santo, abra o nosso coração, a nossa mente, para entender e para se alimentar mais da Tua palavra. Glórias a Deus. Fica à vontade, pastor. Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe os irmãos. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui conhecendo os irmãos, que é o Recanto das Garças, né? Recanto das Garças. É um prazer poder estar na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, ter o privilégio de poder estar revendo o pastor Douglas Ferraz, pastor Ivanildo Ferraz, vamos conhecer nessa manhã o pastor Maciel. Deus abençoe, louvamos a Deus por tudo que já foi feito, realizado aqui, este trabalho de conscientização, né? Porque quando nós falamos de missões, nós entendemos que missões é um trabalho de conscientização, é um trabalho que Deus, Ele deseja que nós venhamos, segundo as nossas forças, realizarmos na sua obra. Porque é sempre assim, nós vamos segundo as nossas forças, e quando fugir das nossas possibilidades, das nossas condições, tenha certeza que o poder de Deus se manifestará. Ele aperfeiçoará as nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero, pode ficar sentado mesmo, eu quero só fazer menção de um versículo da palavra de Deus que está em Atos capítulo de número 1. Atos capítulo 1. Sempre quando a gente chega em algumas igrejas, os irmãos perguntam por que a gente grava as mensagens. Tem alguns irmãos que ficam curiosos, sabe por que a gente grava as mensagens? Então, já de início aqui, antes da gente fazer menção à palavra de Deus, quero informar os irmãos que nós gravamos as mensagens, que depois nós lançamos no YouTube. Tá? Eu tenho um canal de mensagem, um canal de reflexões no YouTube, né? Se de repente depois, quem quiser ver o nosso trabalho, se inscrever, nos ajudar, um trabalho recente, é um trabalho que está completando 2 meses, né? Então você vai acessar lá, Pastor Davi Coelho, Pastor Davi Coelho. Então nós estamos com um trabalho de quase 2 meses, estamos com acho que quase 320 inscritos, temos mais de 140 já vídeos ali, entre eles, né, lições em escola bíblica dominical. Temos lições em escola bíblica dominical, shorts, né, aquelas mensagens mais curtas de mensagens, né, e temos também momentos de reflexões que eu gravo geralmente em casa, ou às vezes eu gravo no nosso tempo do sede, são mensagens de 12, de 15 minutos, e eu costumo ali nas capas que eu mesmo faço, né, eu coloco conferências de vida profunda, que são essas mensagens que nós gravamos no tempo. E o nosso intuito é sempre trazer uma palavra, um ensinamento que venha promover conhecimento, venha promover edificação aos corações. Amém? Deus seja louvado. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Você quer colocar o filme? Você pode colocar. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Eu quero falar sobre o poder que nos faz testemunhas. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário e a gente vê que não tem o amém no fim. Não tem o amém no fim. Por quê? Porque os Atos dos Apóstolos era para se dar continuidade na igreja, em todas as gerações, séculos e séculos. A igreja deveria dar, como tem dado, continuidade nos Atos dos Apóstolos. E quando eu olho este livro, eu entendo que aqui no capítulo 1 ele começa com um marco de transição entre o ministério terreno de Jesus e a missão espiritual da igreja, que é levar este evangelho através do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Neste capítulo, nós vemos aqui Cristo. Se você for ler todo o capítulo, nós não vamos ter tempo para isso, mas nós vamos ver um Cristo ressurreto, um Cristo que já ressuscitou dos mortos, que Ele está aqui confirmando aos discípulos a sua palavra, que Ele está instruindo, que Ele está preparando para o cumprimento das inúmeras promessas que Ele mesmo fez sobre levar avante esta palavra. E Ele mesmo disse: e os sinais, aleluia, glória a Deus, seguirão aleluia, aqueles que creem. Então nós entendemos que diante disso, o livro dos Atos dos Apóstolos não é apenas o início da igreja, mas é uma nova dimensão de um propósito divino. Jesus ele sobe ao céu, os discípulos veem ele ser recebido, ser assunto ao céu, mas ele deixa uma missão. E dentro dessa missão, ele diz: sereis as minhas testemunhas. Mas nós vamos entender aqui nesta palavra, eu quero ler, porque eu só sei pregar assim, lendo a palavra de Deus, que ele não disse aos discípulos que eles iriam fazer sozinhos, que eles teriam que se virar no meio da caminhada, mas o Senhor Jesus sempre pregou uma palavra que era uma palavra que, para dizer bem a verdade, ela trazia desconforto aos discípulos, porque uma coisa que Jesus, que os discípulos nunca gostavam de ouvir, é que Jesus iria se retirar de diante deles, de que Jesus ele iria para o céu. Tudo que os discípulos queriam era ter Jesus sempre junto com eles. Mas Jesus ele ensinava, ele dizia: eu tenho que ir ao Pai. Só que tem uma coisa: se eu for ao Pai, Ele virá. Louvado seja Deus. Ele vai vir. Ele estava falando. Vamos ver, Evangelho de João. Olha o que diz o capítulo de número 14. Eu vou me ater só no capítulo
ensinar. Porque, irmãos, havia pessoas que iriam olhar e iam dizer: mas ele não sabe falar. Você quer ver uma coisa? Eu vim para Jesus na década de 90. Uma época e antes, muito mais, que não havia Bíblias de estudo, pastor Marcelo. Não havia Bíblia de estudos. Os pastores que passaram lá atrás pelo nosso caminho, pastores de idade, que não falavam muito bem, mas a igreja estava lotada de pessoas. Em todos os cultos havia cura, havia libertação, havia salvação de almas. Deus trazia mensagens reveladas que moviam o céu e a terra. Muitos chegavam a perguntar: mas como é que pode? Não tem estudo. Minha mãe era analfabeta. Sabe como que minha mãe aprendeu a ler? Dando a Bíblia. Não tem explicação, ela não aprendeu na escola, mas a Bíblia ensinou. Outro dia eu falei sobre isso na escola dominical. Uma das nossas missionárias começou a chorar e ela levantou a mão, quis a palavra. Eu dei a oportunidade, ela falou assim: eu também aprendi a ler com a palavra. Tem coisas que não têm explicação. Pessoas que não tinham conhecimento, sabe? Conhecimento teológico, conhecimento de escolaridade, mas eram homens e mulheres, que tinham um joelho no chão. E quando o povo estava chegando, os pastores estavam de joelhos, falando e dizendo: Senhor, abra as portas da tua palavra, vem com o poder do teu Espírito Santo, porque a tua igreja me recebe até dia nesse lugar. Deus instrui a igreja. Deus ouve a libertação. Deus trazia cura. Deus e aos queridos fazia sinais, fazia milagres, fazia inúmeras maravilhas. É o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas, que nos traz a inspiração para pregar e ao mesmo tempo traz a inspiração para os demais entender. E aí nós avançamos, nós saímos debaixo da graça de Cristo e da força do Espírito Santo. E negócio da palavra de Deus que diz: vá e não temas, porque eu sou contigo para te ajudar. E a palavra do Senhor, ela diz: e os sinais, e os sinais, e os sinais, eles seguirão aqueles que creem. E a banda que ela será. Quem está sentindo a presença, eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a graça de Deus. Está gostoso aqui nesse lugar. Mas somos mais um pouco. Aí nós entramos aqui em Atos capítulo de número 1, novamente. E quando nós vemos aqui o versículo de número 4, veja-me comigo. Nós vamos navegar na Bíblia, pode ficar com a Bíblia na mão. Olha o que diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Que promessa era essa? O Espírito Santo. E aí eu passo a compreender que se Cristo determinou, aí eu lembro daquilo que Lucas, segundo o que Cristo falou, ele disse: eles
no capítulo 24, Lucas, e o versículo 49, que diz o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eu recebi de Deus algo que eu quero entregar aqui nessa manhã. A gente aprende ali que a gente tem que ficar para depois ir. Não tem como ir sem antes ficar. Não tem como fazer assim antes. Alguém só está querendo dizer. Eu vou querer dizer que para ir fazer, a gente tem que estar aqui orando, a gente tem que estar aqui buscando, a gente tem que estar aqui, irmãos, consagrando, a gente tem que estar aqui acima de tudo, adorando, recebendo graça, recebendo poder, recebendo unção de Deus, e poder do Espírito Santo. Aí você pode ir debaixo da graça do Senhor, e o Deus ele será conosco para nos santificar. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo bíblico clássico sobre isso. Com certeza você já ouviu falar sobre os filhos de Seba, que trabalharam na casa do Senhor. E a Bíblia fala que certa feita eles foram expulsados de noite, só que eles não tinham vida com Deus. Eles eram crentes, mas não tinham vida com Deus. Eles eram crentes, mas não tinham essa vontade de se sacrificar e ficar para depois ir. E aí não resolve. Aí eles chegaram para a pessoa que estava possessa e disseram assim: ó, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou na boca da pessoa: conheço a Jesus e conheço Paulo também, mas vocês eu não conheço. Rasgou as suas vestes, deu uma surra neles e colocou eles para correr. Mas quando a pessoa vai no poder do Espírito, é diferente. É ele que vai correndo na frente e Satanás ele tem que bater em retirada, porque o crente não está sozinho, ele está sob o poder do Espírito de Deus. Deixa eu te contar uma experiência que tem ao meu coração. Eu, por muita misericórdia de Deus, com 1 ano e meio de fé, eu fui para a obra missionária ainda mesmo. E lá na obra missionária, num lugar que eu nunca tinha ido, Espírito Santo, lá em Vitória. Eu trabalhei por anos em Serra, no Espírito Santo, cidade de Serra. Nós começamos ali na sede e 2 congregações não tinham 50 membros no campo. E eu fui com o meu antigo pastor lá de Santo André, São Paulo. E um trabalho que ao longo dos anos hoje se perde tantas congregações que tem. E hoje, um templo que tinha tão poucas pessoas, hoje é a convenção do Estado do Espírito Santo. Na Mangueira. E o pastor Marcos Menegoni, para quem até quiser pesquisar, é o pastor presidente da estadual, da convenção estadual. Lá no Espírito. Deus ele faz, meus queridos. Deus ele faz. Eu já trabalhei em 4 estados, para a glória de Deus, na obra missionária. E sou estrangeiro nessa terra porque eu sou de Santo André, São Paulo. Mas eu quero contar uma experiência de quando eu ainda era presbítero e nós estávamos lá no templo
está com um facão na mão e diz que se alguém chegar perto ele mata as crianças. Mas ela deixou claro que a voz que sai da boca dele não é a dele, e a fisionomia dele está diferente. Nessa hora, escute o que eu vou te dizer, não tem pregador, nessa hora não tem mensagem. Eu já comecei a suar frio, eu senti ele escorrendo frio nas costas, e foi terrível isso. E a minha pergunta era: Jesus, agora eu vou fazer, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, Jesus? Como é que vai ser? Ele já me trouxe, porque vai soar para mim, né, gente? E Deus fala. Quando nós chegamos lá, Deus me direcionou num salmo. Eu não vou dizer aqui que salmo que foi, porque qualquer um dos salmos seria o suficiente para fazer o que Deus disse e fez na vida. Glória a Deus! Eu abri o salmo, porque quando nós entramos, aqueles montes de vozes, quando eu cheguei na porta do quarto, saiu da boca daquele jovem, as crianças aculadas no canto da parede, e a voz disse: não se aproxime, senão eu mato as crianças. E dava aquelas gargalhadas. E Deus disse: leia o salmo. Eu senti no íntimo dos meus ser a voz do Espírito Santo. Eu abri a Bíblia e eu já senti em mim que o ambiente começou a ficar diferente. Glória a Deus! Metade do salmo eu escutei um barulho, facão de lado, ele de joelho, ele ergueu a cabeça e disse: o que é que está acontecendo? Me ajude, eu caí de joelho. O que está acontecendo é que o poder do Espírito ele já invadiu este eu dobrei meus joelhos e abracei ele. E eu disse: vamos para a igreja. Ele olhou para mim e falou: mas olha como eu estou. Eu não tenho condição de ir para a igreja. Eu falei: não te preocupe. Jesus, ele te quer do jeito que você está. Só que daqui para frente as coisas vão mudar. Porque você não vai ser mais como você quer ser. Você vai ser como ele quer que você seja. Foi todo mundo para a igreja. O pastor Marcos naquela noite pregou. E o culto todo foi direcionado para eles. E quando fez o apelo, veio a família inteira até a mão lá. Não passou um mês. Não passou um mês. O moço já estava marcando para ser batizado. Já estava fazendo estudo para batismo. Desceu as águas. Deus deu dom para aquele moço com projetos teatrais dentro da igreja. E aquele moço e a família dele começaram a ser usados com muito poder, com muita graça, glória naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é a gente que faz, quem faz é o Espírito de Deus. E nós somos apenas instrumentos na sua mão para sermos usados a hora, o dia e no momento que Ele quiser. Por isso que o texto aqui diz: ficai e depois vinde. Ou seja, em outras palavras, Jesus, versículo 4 de Atos 1, determinando que eles não se ausentassem de Jerusalém. Aí quando, meus queridos e amados irmãos, nós olhamos para isso, nós entendemos aqui, no versículo de número 8, que Jesus estava dizendo: vocês não vão se ausentar de Jerusalém, e é algo que eu estou determinando. Por quê? Porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber o Dynamis. Ou seja, o Dynamis é a dinamite.
a presença do Espírito Santo, que nos faz testemunhar, que tira de nós a covardia, que tira de nós o medo, que nos ensina, que nos faz lembrar do que Cristo ele falou. Tanto é que a gente prepara uma mensagem, mas quando ele começa a descer coisas, sabe? Que a gente nem programou. Por quê? Porque não é a gente, é ele, isso é prova que ele está aqui. Ele é a promessa que Jesus me fez lá há mais de muitos mil anos atrás. Ela continua de pé, o Espírito continua direcionando. E eu estou dizendo isso porque você vai ver o que Gideão fala. Ele revela ao anjo do Senhor as suas limitações, suas fraquezas. E lá no versículo 11 ele diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Gezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Ou seja, lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas. Mas ele estava aqui se escondendo. Sabe por quê? O que faltava algo nele. Eu vou revelar o que é que faltava nele. Aí vocês vão entender. Aí então, diz no versículo 12, que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu as limitações vindo aqui. Meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o 15 vai dizer: e ele disse: Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E olha o que ele diz: e eu sou o menor da casa de meu pai. Sabe dizer, não é outro. Tem gente lá que é mais capacitada do que eu, mas eu não sou. Só que Jesus não está interessado em quem se acha grande. Jesus, ele quer justamente confundir quem acha que é, quem pensa que é. Então ele faz o quê? Ele usa o pequeno para derrubar o grande. Ele usa aquele que tem pouca sabedoria para instruir doutores. Porque, irmão, eu cansei de ver pastores simples dirigindo igreja e doutores, médicos se convertem no evangelho e falaram: pastor, olha, eu não estou entendendo isso aqui, eu estava lendo. Aí o pastor olhou e falou assim: você é doutor, da tua área eu não entendo, da minha tu não entende, mas eu ensino você. Senta aqui do meu lado e ensinar pelo poder do Espírito. Está entendendo, pastor Marcelo, essas coisas? Pela ótica natural. Pastor Ivanildo, é complicado. Mas pela ótica do Espírito, a gente entende que isso é poder de Deus. Aí você vê, capítulo 7 de Juízes. O título aí diz que Gideão, com 300 homens, ele venceu os midianitas. Mas quando a gente olha o versículo 3, você vai entender, só estou resumindo, para a gente não estender muita palavra. O versículo 3 vai mostrar que eles eram em 32 mil, 10 mil voltaram para trás. Ou melhor, 32 mil, 20 mil voltaram para trás.
1 Samuel, capítulo de número 16. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 16. Repete com isso, Jesus. Não temos dúvidas disso. Conheça isso. Vai falar sobre Davi. Um moço que durante toda uma vida, entendemos? Ali na sua infância, adolescência e juventude, ele era desprezado pelos pais e pelos irmãos. Tanto é que quando Samuel, o profeta, ele recebe uma palavra de Deus que diz, capítulo 16, versículo 1: até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E é importante entendermos uma coisa, que Deus não o rejeitou concernente salvação. Deus o rejeitou foi para a ovelha, diferente. Deus não rejeita ninguém para a salvação. Ele se perdeu porque ele disse. Que ele disse. Mas se ele se arrependesse, ele seria salvo. Com tudo que ele fez, ele seria salvo. Então a rejeição não foi para a salvação. A rejeição foi para a ovelha. E aí, Deus diz, pega o teu vaso de azeite, porque lá na casa de Jessé, Belemita, em meio aos seus filhos, eu já tenho escolhido uma para ser chefe do meu povo. E ele explica tudo para Jessé e começa a passar os seus filhos, Samar, Eliabe, Abinadab, entre outros filhos de Jessé. E quando Samuel olhava, ele dizia, só pode ser esse, robusto, falava bem. E quando ele falava, vou ungir, falava, não é esse. Pastor, não é esse. Pastor, também não é esse, Samuel. É isso que estava falando no Espírito, mas Senhor, Samuel, você só consegue ver o que os olhos mostram. Você vê a aparência, fala bem a verdade, são robustos, parece que estão preparados para batalhar. Aqui é o som do coração. Eu conheço o que se passa por dentro. E quando passa todos aqueles que aí a gente entende que Davi era desprezado, que ele chamava. Aí parece que eu entendo pela óptica do Espírito. O Espírito Santo, Deus dizendo, melhor dizendo, pergunte para Jessé se já passou todos os seus filhos. E ele pergunta, todos os seus filhos estão aqui? Aí a gente entende que Jessé fala, ah, tem um! Ah, mas esse aí está lá na roça. Esse aí não adianta, tem que ser esse daqui. Aquele lá não pode ser. Está mexendo com ovelha, é a única coisa que ele sabe fazer. Ele não é de não se misturar, mal fica em casa, parece bicho do mar. Estou conjecturando para vocês entenderem. Manda chamar o garoto. Enquanto ele não vier, ninguém vai sentar. Parece que eu vejo Davi chegando. Para chamar Davi. Minha mãe foi criada, minha família toda era de Mogi Guaçu. Foram criadas, não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão, em Engenho Velho, em Mogi Guaçu. Já ouviu falar, pastor? Nós nascemos. Minha família toda foi criada lá. Eu sou de São Paulo, mas minha família toda, minha mãe, todos foram criados em Engenho Velho. Que simples, da roça. E minha mãe falava, quando eu menino, ela explicava esse texto para mim, quando ela me colocava numa cadeira e ela pegava para mim, eu ainda bem menino, e ela dizia, quem mexe com ovelha, a sua roupa cheira mal. A roupa cheira mal. Tem um cheiro de cana, de mexer. Cheira mal. E aí chega Davi, tirando as farpas, aquela cabeleira ruiva, cheio de sarna no rosto, meio espantado. A Bíblia não fala,
traz ele, põe ele um passo para frente, traz ele para perto de você e derrama todo o azeite que está no vaso sobre ele. E aí, versículo 13 de 1 Samuel 16. Para quem abriu? Diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aí diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí eu entendo que a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A Bíblia fala que veio leão e matou o leão. Tentou pegar uma das ovelhas. Do mesmo jeito que Uzi matou Uzi. Além de ser desprezado agora por causa da unção, e é uma coisa que a gente tem que, eu vou já até falar com os outros, cada unção vem de ascensão. Por causa da unção, levanta os ciúmes. Por causa da unção, minhas irmãs, meus irmãos, para cantar, levanta a inveja. Se Deus está falando sobre isso, eu não programei de falar sobre isso. Mas é porque às vezes alguma coisa vai acontecer. Mas Deus já está abrindo teus olhos hoje. Que quando se levantar, só glorifique a Deus, ergue a cabeça e não fica querendo, não vou cantar não. Vou parar, não, vocês estão se levantando, não. Aí você vai cantar, aí que a gente vai pegar, aí que a gente vai trabalhar. E o Senhor será conosco para nos garantir a vitória. Quem está entendendo a palavra, joga a mão para cima e ele fica Deus. Ou seja, além de desprezado, agora é perseguido. Parece que eu vejo que após que os irmãos, ele está cuidando das ovelhas. Imagina, os irmãos mais fortes, em maior número, chegava com uma cadeira. Senta aqui, eu não quero sentar. Pegava o menino na marra. Você vai sentar aqui, acabou. Joga a capa vermelha nele. É o nosso rei. Isolado de Davi. A Bíblia não fala, mas já vi que isso aconteceu. Quando é que você vai sentar no trono?
coisa gostosa aqui, mas não vou tocar em nada disso aqui. Vou ficar com Deus no óleo. Vou tocar em nada disso não. Vou levar e vou ficar em jejum, porque em jejum está melhor. Eu estou sentindo que hoje tem algo diferente acontecendo. Ele entrega tudo lá e os outros me falam que nem cantava, só queria saber escolher. E aí ele escuta as palavras de afronta e de deboche de Golias. E aí ele olha e diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? E ele disse para Saul: teu servo irá pelejar contra ti, mas você não pode. Posso? Eu matei um, eu matei muitos. Deus vai me dar esse incircunciso. Ele nem chama de gigante, ele vai ser incircunciso. Então, meu rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Chegou a colocar a armadura de Saul, ficou todo sujo, não. Isso aqui não é nada. Deixou ela ali no ribeiro. Pegou as pedrinhas do ribeiro, arrumou a sua funda e veio. O Golias olha para ele e fala: eu peço um soldado, me manda um menino. Vou matar você e dar a sua carne às aves do céu. E Davi olha e fala assim, e amaldiçoou ainda pelos deuses dele. E aí Davi olha e fala: tu vens aqui com espada, com armadura, com escudo, só que eu vou agir em nome do Senhor dos exércitos de Israel. E todo Israel hoje saberá que existe um Deus em Israel. Isso. Quem soltou a pedra foi Davi, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo, quem direcionou a pedra foi o Espírito de Deus. Só tinha um lugar na fronte para pegar, do jeito que pegou, caiu. Aí parece que eu vejo assim: Davi chega, vai e sobe em cima do gigante, pega a sua cabeleira, enrola na mão e puxa. Fica todos intactos, atônitos, tanto de Israel quanto de Israel, ninguém consegue se mexer. E aí ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça. O sangue se exala, ele levanta a cabeça naquela cabeleira, o sangue começa a jorrar nele. E sabe o que aconteceu? O poder que estava em Davi passou pelo exército de Israel. E os filisteus tiveram que bater e retirar. Porque o poder do Espírito, ele influencia a vida. Vamos para frente. Agora eu vou mostrar para você por quê que eu estou falando sobre isso. Abra sua Bíblia em Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 21. Joel capítulo 2, versículo 20. Antes de eu ler, deixa eu te explicar uma coisa. Nessa época do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não descia sobre Deus. Era um bicho que tinha a cara de
de ser. E aquele diz: e há de ser. Que depois, ou seja, não é para aqueles dias. Ele não queria esta profecia se cumprir. É para algo futuro. Mas Deus está dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu vou fazer isso. Isso nunca aconteceu na história. Porque Joel está profetizando. E aí ele fala de algo sobrenatural. Porque ele diz assim: ó, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí que vem o extraordinário. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E aí, quando eu olho para esse texto, eu entendo que nestes versículos aqui, neste versículo 28, parece-me que a ordem, ela está invertida. Vou te explicar. Seria mais lógico que os jovens tivessem sonhos, por causa da energia, por causa dos sonhos para o futuro. Quando se torna um jovem, aí entre eles mesmos é assim: começa a perguntar: você vai fazer o quê na faculdade? Você está querendo se formar em quê? O jovem, ele começa a se preocupar, ele quer independência, ele quer mais ficar vivendo dependendo do dinheiro do pai. Ah, eu estou estudando, eu quero ver se eu faço medicina. Ah, eu quero ver se eu faço engenharia. Ah, eu quero ser dentista. São sonhos que se voltam para o futuro. Essa seria a ordem correta. E os velhos tivessem visões, porque os mais velhos têm uma visão mais ampla, por causa das experiências, de coisas que ele já enfrentou. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando estavam construindo o templo, depois que aquele de Salomão foi derrubado, que achou rica na história? Os jovens com alegria, que têm uma visão para o futuro, estavam ajudando, construindo. E os velhos? Essa casa nunca será uma primeira. A gente já tem experiência, a gente sabe como é que funciona. Porque os velhos, eles conhecem mais. Ao ponto que a Gema nos apoderou para dizer: diga para eles que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Mas eu estou te dizendo isso porque esta é a visão correta. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que o Espírito Santo, ele não segue a lógica natural. O que é natural é invertido pelo sobrenatural. E aí o que ele diz aí? Os velhos voltarão a sonhar. Ou seja, os velhos vão ter esperança, os velhos vão ter planos, os velhos vão ter uma visão para o futuro, com a chegada dele, com a chegada do querido Senhor Espírito Santo. E os jovens vão passar a ter visão espiritual, como diz aí, ó, os jovens terão visões. O que significa isso? Os jovens, eles vão ter discernimento. O jovem, que é impossível, que quer fazer tudo assim rapidamente, mas com a chegada do Espírito Santo, ele vai se acalmar. Aleluia. Antes de fazer, ele vai dobrar o joelho e ele vai buscar a direção de Deus. Lê a história, manda cantar a cheia. Ele vai ter maturidade. E é por isso que eu disse acerca de que isso não era algo que ocorria lá no Antigo Testamento, não ocorria sobre todos, mas nós louvamos a Deus, porque nós, irmãos, lemos aqui um texto, Atos capítulo 1, aonde o Senhor Jesus disse: não se ausente de Jerusalém, porque vocês vão receber
por causa dessa renúncia, o Evangelho chegou de Jesus. E aí a gente entende que Jesus disse aqui, ó, vai começar em Jerusalém, mas eu vou permitir a perseguição por causa dos dons, por causa da mensagem que vai ser pregada. Ela vai incomodar muita gente. E vocês não vão poder ficar só em Jerusalém, vocês vão ficar juntos. Em Samaria, vocês vão ter que ir também. E assim, o Evangelho não vai ficar só aqui, porque eu não vim para salvar só Israel. A porta da graça, ela já se abriu para os gentios. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E aí, para a gente encerrar, Atos capítulo 3. O templo era perfeito. O templo, ele era lindo. O templo, ele era lindo. Eu ainda vou ler o último texto. O templo, ele era lindo. A porta tinha o apelido de Formosa, porque era Formosa mesmo. Colocaram na porta. Mas tinha um coxo mendigando diante dela. E uma multidão entrava no templo e jogava uma mulher. Mas aquele dia, a Bíblia diz que eles já estavam revestidos, eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo lá no Senado, no capítulo 2 de Atos. E eles estavam em coração. Eu costumo brincar, pastor, eu digo assim: se aconteceu o que aconteceu em empolgação, a gente fica soltando. O coxo não tinha nada, tinha fora. Estava aí em coração, mas não fica soltando. E quando ele chega, ele fala assim: me dá uma moeda. João olha e fala assim: tem uma moeda para dar. Ele fala: ok, mano, não tem Deus. Aí ele dá uma moeda. Eu vou dar algo melhor para ele. Quem sabe ele puxa o bolso, fala: ó, não tenho, rapaz. Moeda nenhum, rapaz já assusta. Parar para conversar com ele, brigando comigo. Mas o que eu tenho hoje, eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno. Coloque sobre os teus pés e deixe hoje de ser coxo. E a Bíblia fala: o milagre aconteceu. Se lhe firmaram os seus arteiros. Ele começou a sentir o sangue correr nas orelhas. Ele começou a se colocar de pé. Quem sabe alguém lá foi dizer: não sai da lareira, porque ele vai levantar sozinho. Ele vai levantar sozinho, porque nós temos o poder do Espírito. E quem estava ali teve que já ouvir aquela mensagem. O coxo se colocou de pé, e quando entrou no templo já estava assim. Esqueceu os paradigmas e corria para lá, e corria para cá, e corria para lá, e os homens da lei olhavam e não podiam falar nada porque houve um rebuliço no tempo. Eles falavam assim: esse é o que era coxo? O que está acontecendo? Eu digo: não era, ele estava mentindo. O que está acontecendo? Aí quando perguntaram para ele disseram: foi esses homens aí. O que eles fizeram? Ele estendeu a mão, isso aqui, ó. Tem cara de mais doido aí, ó. Estendeu a mão e disse: em nome de Jesus, fique de pé e deixe de ser. E eu comecei a sentir voz, e todos que estavam ali conheciam e sabiam que ele era. Aí é o texto que eu quero, visto que você já entendeu isso. Veja, capítulo 4 de Atos, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, porque a conversa se estendeu e falaram: vamos chamar esses dois para conversar. E aí diz: e aconteceu no dia seguinte, reunidas em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas e Anás,
vocês fizeram isso. E eu gosto muito demais de ver isso aqui. Olha a resposta dele, ó. Primeiro versículo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aqui começa a diferença. Lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de nós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este aí estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí ele diz: e nem outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, sendo a ousadia de Pedro e João, olha aí, ó, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário, porque para os gatos não há argumento. Quando o poder do Espírito chega, ele levanta o homem, ele levanta a mulher. Tem pessoas, irmãos, que olham como a gente vê o caso de Paulo e Barnabé. Se você for ver em Atos, começa mostrando Barnabé e depois Paulo. Todos eles, Barnabé e depois Paulo. Mas quando chega este Paulo, e cheio do Espírito Santo, começa a fazer maravilha ao ponto de não poder ir para um lugar, mas ele acabar a ministração. E ele, suado, molhar o lenço, ele diz: leva o lenço e coloca sobre o enfermo, e ele será curado. E a fama de Paulo começou a se estender nos quatro cantos, e ele, pelo poder do Espírito, escreveu a terça, quinta parte do Novo Testamento, e ele pregou para todo o mundo da sua época. Quando Deus quer usar, ele usa quem ele quer. Eu encerro contando mais uma experiência de um menino lá no Espírito Santo, lá na cidade, a primeira cidade que eu fiz a primeira viagem missionária. O menino chamava o seu Zé, todo dia para a igreja. O seu Zé não gostava de crente e dizia: para com isso, vou para a igreja. Ele falava desse jeito: nunca vi a cara de Jesus. Fazer o que na igreja? Mas todo culto era o seu Zé vindo do bar. E o seu Zé, vou para a igreja hoje. E o seu Zé, que igreja? Só que um dia, o seu Zé veio assim, ó, bebinho de tudo. E o menino olhou: se fosse, vamos aprender com as crianças. Se fosse a gente falar hoje, chamar o seu Zé para a igreja desses, hoje não chora. Mas olha você, Zé, vamos para a igreja do Senhor. Ele disse: hoje não vai para a igreja. Hoje não vai para a igreja. Pôs o braço do seu Zé nos ombros e falou: vamos para a igreja, que hora? Hoje vai ser uma bênção. Glória a Deus. Se hoje você vai ser comigo, levou o seu Zé lá para frente. E era aquela igrejinha pequena, sabe? Que quando a glória desce, irmão, até a água mina na parede. Tem muito lugar aí, mas olha assim, que estão colocando faixa. Eu já falei em outros vídeos que eu tenho gravado. Faixa escrito: não dê glória a Deus
dia seguinte, Pai do Senhor Jesus, irmãos, menino. Que negócio de Pai do Senhor Jesus? Como é que não, irmão? O senhor levantou as duas mãos? Aí eu levantei, mano. Eu levantei porque eu vi uns lá levantando, levantei também, por respeito. Mas logo o negócio é sério. E o seu era que não é sistemático. Negócio lá é sério. O senhor não levantou, não, pastor? O senhor levantou para Jesus. O senhor fez um compromisso de ser. E aí, como é que vai ser? Aí o senhor já virou e falou assim: é assim que funciona? Onde é o próximo culto? Então eu vou lá conversar com o pastor, porque se fosse mesmo, a partir de hoje eu vou ser crente de verdade. No seu Zé, hoje eu não sei, mas se tornou diácono na casa do Senhor. Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pois o pastor Ivan vai louvar o Senhor nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com irmão, que lugar gostoso é esse aqui. Olha aí, um clima desse aqui, pastor Douglas, pode me chamar.